Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para compartilhar o alimento espiritual para a sua alma. Irmãos, eu creio que hoje a mensagem vai falar ao seu coração. Não importa se você chegou aqui atribulado, se você está com medo do seu futuro, o Espírito Santo já sabe de tudo isso e Ele quer arrancar hoje, Ele quer tirar com a mão todo o peso que está aí sobre você, sobre os seus ombros, sobre o seu coração. O Espírito Santo é aquele que vivifica a palavra. E é por isso que toda vez na oração da manhã, na oração da noite, eu trago o ensinamento bíblico, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então você precisa primeiro gerar fé no seu coração e depois você vai fazer uma oração junto comigo e Deus vai confirmar a nossa fé. Ele vai honrar essa decisão que você vai tomar a partir de hoje. Amém? Eu vou trazer aqui um ensinamento, irmãos, que vai trazer muitos frutos na sua vida se você colocar em prática. Eu tenho colocado isso em prática ao longo da minha caminhada cristã. Já são mais de 20 anos que eu venho praticando isso e eu posso te dizer com certeza, tudo que eu tenho desfrutado hoje é fruto da minha obediência a este princípio que eu vou te trazer aqui hoje, tá bom? Antes de trazer essa mensagem, eu quero pedir muito que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, clica aqui, bem fácil, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Depois você vai ativar o sininho que vai aparecer aí do lado e vai selecionar a opção todas para você receber diretamente no seu celular os próximos vídeos, tá bom? Lembrando também que à tarde, às 2h30 da tarde, eu tenho colocado mensagens variadas com vários assuntos e tem sido uma bênção. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas dizendo que essas mensagens têm trazido um esclarecimento muito grande sobre tudo que tem acontecido ao nosso redor. Eu falo muito também sobre o fim dos tempos, então são mensagens que vale a pena você conferir, tá bom? Irmãos, eu quero ler uma mensagem, é um simples versículo, está em Eclesiastes capítulo 11, o versículo 1. Olha o que diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Eu vou repetir: atire o seu pão, ou seja, lance o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Deixa eu te explicar uma coisa, isso aqui é um princípio, esse não é um mandamento. Foi escrito por Salomão, de acordo com toda a sabedoria que ele tinha, e eu não sei se você sabe, mas a história de Salomão é muito linda. Ele tinha acabado de começar a governar a nação de Israel e logo ele percebeu que ele não daria conta, porque era muita gente, era uma multidão incontável. E então o próprio Deus chegou para ele um dia e perguntou: Salomão, o que você gostaria que eu te desse? E Salomão então ele disse: olha, Senhor, eu tenho uma multidão agora que eu preciso governar sobre ela e eu não tenho condições, então eu te peço sabedoria. E aí Deus se alegrou muito com aquele pedido. Por quê? A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que se existe uma coisa que Deus quer dar com muito gosto, com muita vontade, é sabedoria. Porque quando a gente pede sabedoria, a gente agrada o coração de Deus, porque Deus sabe que sem a sabedoria você não consegue governar a sua casa, você não consegue administrar suas finanças, você não consegue resolver conflitos no seu casamento, você não consegue ser feliz de verdade. Do que adianta você ganhar uma bolada de dinheiro e de repente você não tem sabedoria? Aquilo pode ser a maldição na sua vida. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena e agora ficaram piores do que elas estavam antes? Inclusive eu vi um depoimento de um rapaz, ele dizendo que o fato dele ter ganhado na loteria, que no caso foi nos Estados Unidos, foi como tomar um copo de veneno. Então, irmãos, se a gente não tiver sabedoria, não adianta nada a gente receber alguma coisa boa na nossa vida. A gente vai deixar tudo escorrer pelas mãos. É por isso que muitas vezes eu vejo que Ele derrama as bênçãos na nossa vida, sabe como? A conta gotas. Ele vai dando aos pouquinhos, porque se Ele der tudo de uma vez, a gente desperdiça. Então nós precisamos a cada dia depender do Senhor e pedir a Ele sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Amém? E aqui é mais um ensinamento com a muita sabedoria que Salomão tinha. Ele diz o seguinte: olha, você vai lançar o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrá-lo novamente. Olha que interessante, aqui
ele estava falando a respeito do desapego, de você não se apegar àquilo que você tem hoje, mas confie no Senhor, se entregue de verdade, amém? Dependa do Senhor. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir mão daquilo que você não pode reter e você vai entregar. E quando você entrega, aí aqui está uma promessa, olha, depois de muitos dias você vai tornar a encontrá-lo. Então deixa eu te dizer uma coisa, não é certeza de retorno imediato. Aqui ele está dizendo, olha, depois de muitos dias você vai tornar a encontrá-lo. Tem pessoas que é assim, ó, elas fazem uma oração hoje e aí hoje à tarde, hoje à noite, a pessoa já quer uma resposta de Deus. Ela já quer que Deus traga a resposta na porta da casa dela. Irmãos, nós precisamos aprender a entregar e confiar no Senhor. Amém? É claro que o foco aqui, o contexto que Salomão está trazendo é a respeito principalmente de investimentos financeiros. Ele está dizendo, olha, confie, faça a sua parte e aí você vai ter o seu retorno depois de um tempo. Ao mesmo tempo, pode ser também relacionado à generosidade. Olha, tipo assim, ó, ajude as pessoas sem querer esperar nada em troca, mas pode deixar que Deus vai se encarregar de te recompensar de qualquer forma que seja. E isso está relacionado também ao ensinamento que Jesus deu quando ele disse assim, ó, deem e lhe serão dado, e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Jesus estava querendo dizer, olha, quando você ajuda os outros sem esperar nada em troca, ainda que aquela pessoa não possa te retornar algo, outros lhe darão. Jesus disse, deem e lhe será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele estava dizendo, olha, se você ajudar, ainda que seja aquelas pessoas que não podem fazer nada por você, Deus vai levantar outras pessoas para te abençoar e grande será a sua recompensa. Amém? Vai ser transbordante na sua vida. Então, irmãos, esse é um princípio. Não importa se a pessoa é cristã ou não, se ela pratica esse princípio, Deus prospera, Deus abençoa ela. Amém? A Bíblia fala de um exemplo muito claro, né, que de certa forma é um pouco parecido com essa passagem. A Bíblia fala sobre a mãe de Moisés, que naquela época, né, o faraó estava querendo matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. E ela tinha acabado de ter aquele menino que se chamava Moisés. Ela não teve escolha, ela teve que colocar Moisés dentro de um cesto com juncos e colocou no rio Nilo. Tudo para poupar a vida do menino. E ela, com certeza, né, colocou de um jeito ali, na esperança de que alguém encontrasse. E coincidentemente, né, a gente sabe que não existe coincidência, mas cristocidência, né? Cristocidentemente, né? A filha de Faraó estava se banhando nas águas do rio Nilo e ela viu aquele cesto. Quando ela viu aquele cesto, a irmã de Moisés, que estava vendo de longe aquela cena, ela aconselhou ela, por que você não coloca nas mãos de uma mulher hebreia para amamentar essa criança? E na verdade, ela estava falando da mãe dela. E é o que acontece? Ela trouxe a mãe de Moisés para amamentar o menino. Irmãos, eu imagino aqui a cena, né? Porque a primeira cena foi de desespero. A mãe de Moisés estava desesperada, lançando algo que era a única coisa preciosa que ela tinha. Mas depois, aquele menino voltou para o seu colo para ser amamentado. E quem imaginaria que aquele menino que cresceria no lar egípcio não aprenderia nada sobre as escrituras, não caminharia com o seu povo, mas futuramente ele conduziria todos os hebreus para avançar ali de frente ao mar, o mar se abriria diante deles e eles entrariam no deserto em direção à terra prometida. Quem diria que isso aconteceria? Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. E o que eu quero te dizer é o seguinte, o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, se você entregar nas mãos do Senhor e confiar, Deus vai trabalhar em seu favor. Se você quiser guardar com você mesmo, aí você tem que ter a consciência de que Deus não vai fazer nada, tá bom? Você precisa se lançar, você precisa abrir mão. Lembra do que eu falei? O desapego. Seja desapegado. E aí, você vai confiar e Deus vai operar em seu favor. Amém? Eu vou deixar a Bíblia aqui de lado. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. É uma mensagem muito importante porque na sua vida
com Deus. Você tem que ser uma pessoa desapegada. Pare de ficar colocando todo o seu apego em coisas materiais, em pessoas. Dependa somente do Senhor. Amém? Lance o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E quando fala sobre as águas, ele está falando sobre as incertezas da vida. Irmãos, nós não temos certeza de nada. Nada neste mundo nos traz segurança, a não ser quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. Amém? Eu sei também que eu estou falando para muitas pessoas aqui que estão apegadas em relacionamentos, em namoros. E aí você fica com medo, né? Principalmente nessa fase do namoro, você fica com medo de fazer aquela oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente tem medo de fazer essa oração, sabe por quê? Porque a gente tem medo de Deus terminar o nosso namoro. De Deus falar para nós assim, olha, meu filho, não é da vontade, não é da minha vontade. E aí a gente fica com medo de sofrer novamente. Então, quando você lança aos pés do Senhor aquilo que você tem de tão valioso, o que acontece? Deus, ele preenche o seu coração com uma paz. Ele tira de você esse medo. Eu sei que você tem sentido medo em relação ao seu futuro, o medo de perder aquilo que você tem, aquilo que você conquistou. Mas lance diante do Senhor e Ele promete te dar o retorno. Amém? Não que você vai fazer por isso, pensando no retorno, mas você vai fazer hoje por obediência e Deus vai honrar a sua fé. Glória a Deus. Olha, eu creio que Deus falou com você hoje e nós vamos orar neste momento. Mas antes eu quero pedir duas coisas só. Primeiro, escreva aqui nos comentários. Isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Escreva aqui, Deus acabou de falar comigo hoje. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas. O segundo pedido, quando a gente terminar esta oração, eu vou pedir para você compartilhar, tá bom? Tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem profética e você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Você vai clicar no botão compartilhar e enviar nos grupos de WhatsApp. Glória a Deus. Vamos orar então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero interceder pela sua vida agora. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste momento. Pai, como essa palavra falou conosco, Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Quando o Senhor nos pede para abrir mão de algo, é porque o Senhor quer nos dar algo muito maior. Oh, meu Pai, os Teus planos são infinitamente maiores que os nossos. Muitas vezes, meu Pai, nós ficamos tão apegados àquilo que nós já conquistamos, que nós não temos coragem de entregar para o Senhor. Mas, ó Deus, eu creio que hoje o Senhor está recebendo aquilo que não é nosso, mas é Teu, porque nada é nosso. As pessoas não são nossas, os bens que nós temos não são nossos, tudo é Teu, meu Pai. Nós apenas usufruímos, apenas usamos como se fosse emprestado, porque na verdade tudo pertence ao Senhor. Oh, meu Deus, eu creio que muitas pessoas agora estão chorando, estão realmente entregando nas Tuas mãos, Pai, aquilo que elas têm tanto medo de perder. Senhor, meu Deus, nós entregamos familiares, Pai. Quantas pessoas agora estão entregando seus pais, estão entregando seus familiares nas Tuas mãos, pessoas que estão doentes, e nós estamos aqui, meu Pai, orando em favor delas e Te pedindo, faça a Tua vontade, meu Pai. O nosso desejo é que haja cura, é que haja restauração, mas nós sabemos que os planos do Senhor prevalecem. Por isso, meu Pai, nós entregamos nas Tuas mãos de todo o nosso coração e Te pedimos, ó Deus, faça o que for melhor. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que é melhor realmente, mas o Senhor sabe. Pai, eu coloco diante de Ti também a vida deste homem e desta mulher que estão com problemas financeiros. Oh, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos essa área e Te pedimos, dá-nos sabedoria. Sabedoria para administrarmos, sabedoria para gastarmos com coisas necessárias e que o Senhor também nos dê sabedoria para quitar as nossas dívidas, para saber como sair dessa situação tão difícil, meu Pai. Oh, meu Deus, muitas vezes as águas turbulentas, as incertezas da vida vêm contra nós, mas nós estamos agora confiando no Senhor. Como diz a Tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu creio, meu Pai, que esta palavra veio do Teu coração para o nosso coração e desde já eu Te agradeço
E neste momento, Pai, eu estendo as minhas mãos em favor do teu povo. Eu repreendo toda obra maligna, toda obra do inimigo, soprando mentiras na mente dessas pessoas, colocando um fardo pesado, essa dor no ombro, essa dor nas costas, eu repreendo em nome de Jesus. Eu mando embora também toda opressão sobre a casa, sobre a família, sobre esta pessoa. Está repreendido em nome de Jesus. Ó meu Pai, eu creio que esta oração chegou ao teu trono neste momento. E eu te peço uma bênção especial neste dia. Que o Senhor traga a alegria que vem do céu. Que o Senhor traga o renovo, o conforto que nós tanto precisamos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo e eu te peço, derrama da tua presença sobre nós. Que diante das lutas, das tristezas, das depressões da vida, que o Senhor nos traga a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas.